Olá, amigas e amigos. Eu sou Leonardo Cazzi e este é o Subsolo, podcast de ideias da livraria Leonardo da Vinci e da Da Vinci Livros. Estamos aqui diretamente do mítico subsolo da Da Vinci para mais uma conversa sobre as grandes questões do nosso tempo e os problemas brasileiros. Hoje é uma edição muito especial, que é uma edição celebratória dos 72 anos da livraria Leonardo da Vinci, e vocês já devem estar imaginando quem é o nosso convidado muito especial, que é o responsável por esse podcast junto comigo e também por tocar, manter viva a chama da Da Vinci. Seja bem-vindo ao Subsolo, Daniel Lousada. Muito obrigado, um prazer estar aqui no Subsolo mais uma vez, dessa vez como convidado, inesperado. Enfim, você teve essa ideia, não foi um autoconvite, eu faço questão de dizer, mas enfim, faz parte aí das celebrações, né, que sempre precisam ser feitas, né, dessa história impositiva que é a da Leonardo da Vinci e que nós temos a felicidade de fazer parte. Então, um prazer falar um pouco sobre a história da Da Vinci, da história que eu partilhei e estar com você, né, no seu retorno aí, depois da sua licença paternidade. A Beatriz está super bem, Priscila está super bem, quem nos acompanha sabe aqui, teve a notícia, né, do nascimento da Beatriz, então um prazer estar retornando e ainda mais dessa forma aí, para esse que é o primeiro aí de mais de uma centena de podcasts que temos pela frente. Com certeza, muito obrigado, Daniel, pelas palavras. Acompanhei os episódios enquanto eu estava fora, ouvi todos os episódios com o Luiz Eduardo Soares, o professor Alisson Mascaro, a Fabi Alvim. Realmente estava dedicado à importantíssima tarefa da paternidade. Enfim, chegada de uma criança é sempre uma grande transformação na nossa vida, mas tá tudo certo, tudo bem, seguimos em frente. Agora voltando e muito feliz de estar voltando nesse episódio, que é para a gente falar sobre a Da Vinci. A Da Vinci, que é uma livraria que tem 72 anos, é uma livraria que faz parte da história do Rio de Janeiro, seja do ponto de vista da história da literatura, história política, tudo. O Rio de Janeiro, não, é difícil pensar o Rio de Janeiro sem a Da Vinci. Da Vinci é um lugar muito icônico. E aí eu vou começar a nossa conversa, exatamente por ser um lugar tão icônico, lembrando de quando saiu a notícia de que a Da Vinci ia fechar. Porque é verdade, acho que muita gente que deve estar ouvindo a gente lembra que 2015, se eu não me engano, 2015... Sim. A família, a Milena do Chiadi. Do Chiadi? Sim, do Chiadi. Do Chiadi. Que estava à frente da família do Dona Havana, enfim, que estava à frente da livraria, anunciou o fechamento das atividades. E aí apareceu um sujeito corajoso que decidiu assumir o negócio, tocar à frente e manter viva uma livraria que era tão importante para muita gente, Quando a Da Vinci anunciou esse fechamento, foi uma grande mobilização, as pessoas ficaram muito consternadas. E aí veio você, Daniel Lousada, até então um desconhecido, acho que da maior parte das pessoas, e assumiu isso. Daniel, eu queria começar a nossa conversa perguntando isso. Como é que a Da Vinci entrou na sua vida? Olha, uma excelente pergunta aí para a gente iniciar, porque isso leva ao passado, à própria trajetória, uma revisita da própria trajetória, sobretudo a trajetória com o livro, a relação com os livros. Mas eu quero fazer uma observação que a gente está aqui com vinho, hoje, excepcionalmente, eu diria, mas talvez esteja começando uma tradição, que é para a gente justamente celebrar aqui os 72 anos da Da Vinci. E é muito importante a gente celebrar essas datas, a gente estava conversando aqui sobre os 70 anos, que a gente teve uma série de palestras e de conversas aqui muito expressivas, muito significativas, então é sempre importante a gente marcar, e setembro é o aniversário da Leonardo da Vinci. Muito bem, eu trabalho com livros desde 1998, quando eu atendi um anúncio de jornal para trabalhar numa rede, uma rede que já não existe, que é a Saraiva, em Porto Alegre, eu sou gaúcho de Pelotas e morei em Porto Alegre desde os 10 anos, atendi esse anúncio e fui ser vendedor na primeira equipe, enfim, no primeiro grupo de funcionários da Saraiva, que estava abrindo uma mega loja, uma loja de rede, com as características de uma loja de rede, as características que a Saraiva tinha, e para minha felicidade fui trabalhar justamente na área que era a minha área de estudo na época, eu fazia faculdade de História em Porto Alegre, e fui ser vendedor, enfim, da área de Ciências Sociais e Direito. Então, casou muito bem. E dali eu comecei, a partir dali eu comecei a minha trajetória no livro, enfim, sucessivamente. Fiquei 1 ano e meio na Saraiva de Porto Alegre como vendedor, como
gerente, enfim, e fui transferido para São Paulo, né, na administração da Saraiva. Aí percorri vários cargos, né, internos. Tive a oportunidade de conhecer, enfim, evidentemente, a estrutura de uma rede, o Brasil todo, lojas, bienais, enfim, acervos e tudo mais, e me oportunizou ir a feiras e conhecer, enfim, o mercado do livro e muita gente, né, que trabalha com livro, editores, vendedores, etc, etc. E algo que casou muito com o meu interesse, né, como leitor, né? E como livreiro, né? Que é como eu me chamo, né? Como livreiro e agora editor também, que era um sonho antigo, né? Que a Da Vinci iniciou, que eu iniciei isso faz 2 anos. Então daí começou essa trajetória. Bom, fiz uma carreira, né, na Saraiva, e em 2015 eu saí da Saraiva. E eu conhecia já Leonardo da Vinci, visitava a Da Vinci quando vinha ao Rio, vinha frequentemente por conta das visitas aqui às lojas do Rio, e sempre com muita admiração, né? Porque a Da Vinci é a história, né? É a história em forma de livraria. Acho que é legal, Daniel, a gente falar com as pessoas o pessoal que não é do Rio de Janeiro, que não teve a oportunidade de conhecer a Da Vinci antes, a Da Vinci, que é esse espaço que as pessoas conseguem ter uma ideia, né? No podcast as pessoas têm uma ideia de como é a livraria hoje. Mas ela tinha um aspecto meio labiríntico, porque eram livros por todos os lados, e tinha uma passagem que era uma portinha. Você entrava entre os livros, ia para um outro pedaço da livraria, né? Era um ambiente muito particular. Era muito particular e, bom, no período que eu conheci, que foi a partir dos anos 2000, talvez a primeira vez que eu tenha vindo aqui foi 2005 e depois vim, enfim, outras vezes, né, visitando, era muito labiríntico, era muito denso, né? Então você tinha, se não estou enganado, tinha 40 mil exemplares aqui, então tinha muito livro, enfim, da década de 70, né? Então trabalhava muito com importados, né? A grande especialidade, a grande referência, a Da Vinci trouxe para o Brasil gêneros, tendências, autores pela primeira vez, né, em idioma estrangeiro, né? Então referência tanto nas ciências sociais, quanto na literatura, quanto nos quadrinhos, RPG, enfim, ela marcou e formou várias gerações de leitores, né? Não só do Rio, mas do Brasil, né? Porque vamos lembrar que é uma época em que você não tinha Amazon, você não tinha, mesmo as grandes redes, né, como a Cultura, Saraiva em algum momento, mas mais a Cultura, não importavam, né? Então a Da Vinci trazia para cá autores como Foucault, né, numa época que não estava traduzido, então também a indústria editorial brasileira tinha outra dimensão e um índice de tradução bastante menor. Então era um ambiente de fato muito imponente, né, o peso da tradição, né? Então realmente era muito labiríntico, não era uma livraria nos moldes que a gente conhece hoje, que você pensa, tem uma poltrona, eventualmente um café, mais um lugar para sentar, uma mesa para ler, não. Muito livro, né? Muito livro. Estantes repletas de livros, né? Tinha uma coleção La Pléiade, né? Atrás, né? De uma das mesas da gerência, enfim, onde era o caixa, e isso marcou muitas pessoas, né? Muitas pessoas retratam esse ambiente. E sempre, a Da Vinci foi fundada em 1952, no mês de setembro, né? Como esse que nós estamos gravando e veiculando esse podcast, no edifício Della Mare, que fica na Avenida Presidente Vargas, que é algumas quadras daqui onde nós estamos, na Avenida Rio Branco, para quem não conhece. Mas já em 56 veio para esse prédio, que é o primeiro prédio modernista da Avenida Rio Branco, inaugurou junto com esse prédio aqui, que é uma obra dos irmãos Roberto, enfim, é um patrimônio aqui da cidade, né? Quem veio tem essa experiência também de conferir os painéis, a arquitetura, enfim, a arquitetura do prédio, os painéis, a rampa, né? Imortalizada, né, na poesia do Drummond, enfim, um poema que nós temos aqui na nossa entrada, dedicado ao Leonardo da Vinci. A gente pode falar depois sobre os clientes célebres da Da Vinci, enfim, mas inaugurou, ela se confunde com a história desse prédio. Numa galeria, né, numa cidade que tem muitas galerias, né, comerciais ainda, né, num subsolo, mas num ponto muito referencial e ainda hoje referencial, né? Quer dizer, as pessoas veem a Da Vinci, de fato um ponto turístico, né? E a Da Vinci sobrevive, a gente pode falar aí dessas histórias dos 8 anos e de tantas outras aí, desses 72 anos. A Da Vinci sobrevive porque ela tem
fãs. Ela tem pessoas que a amam, que a apoiam, que vêm aqui, que entendem o papel importante, não apenas no sentido retórico, mas que participam, né, dessa conversação que a Da Vinci procurou promover e procura promover, continua procurando promover, enfim, o nosso objetivo aqui há 8 anos, de uma forma diferente, adaptada, enfim, à realidade, ao que é possível, né? Com as características de uma livraria, que, por exemplo, tem um café, a Da Vinci não tinha, embora tinha o seu licor, tinha o seu cafezinho, mas não tinha um café, não servia, enfim, lanches, refeições, com uma agenda de eventos também muito portentosa, eu diria, com muito orgulho. Mas sem dúvida, uma história muito que passa por transformações, mas que tem uma continuidade também muito expressiva. Eu acho incrível porque a Da Vinci, ela é isso, né? Ela se tornou um lugar muito marcante no Rio de Janeiro, tanto que o anúncio do seu fechamento em 2015 provocou uma mobilização muito grande. Muito porque muita gente tem muitas memórias com esse espaço. Com a Da Vinci, eu lembro de vir aqui muito jovem, conhecia a Da Vinci ainda na geração anterior, ainda como estudante, e me marcava muito o silêncio. Era uma coisa assim, né? Porque você via num subsolo, né? Você está no centro da cidade, que na época ainda passava, né? Estou falando de um tempo que ainda passava carro, ônibus aqui na frente, na porta, né? A Rio Branco não tinha sido fechada e você entrava aqui descia essa rampa e era como se você estivesse adentrando um outro universo, um outro mundo. Era uma coisa realmente era uma experiência muito impactante. Você sair do barulho da rua, você descer e você entrava no Da Vinci com aquelas paredes tomadas de livros e um silêncio absoluto, uma coisa assim, uma memória assim que eu tenho sensorial, vamos dizer assim, dessa experiência da Da Vinci. E ela ficou muito, né, na referência das pessoas, porque é isso, imagina, quantas livrarias no Brasil tem um poema do Drummond dedicado a ela, né? E muito por conta dos seus frequentadores, que era isso, né? Trazia livros de fora do Brasil, introduzia tendências, conectava o Rio de Janeiro ao debate mundial, coisas que estavam circulando fora do Brasil e tem um papel super importante. Então eu queria que você falasse um pouco agora sobre esse passado da Da Vinci, assim. Já falamos de Drummond, né? Drummond é uma figura importantíssima, né? Enfim, dedicou um poema à livraria. Mas que outras figuras tornaram a Da Vinci a Da Vinci? Olha, a Da Vinci basicamente era no Rio de Janeiro, né, uma das maiores do Brasil, das mais importantes, que eu quero dizer, não exatamente em área, embora não vivíamos o período de grandes lojas, de mega lojas, enfim, esse conceito de mega store, mas tínhamos lojas maiores, livrarias maiores, né, com uma área maior. Mas a Da Vinci foi sucessivamente eleita como a melhor livraria do Rio, né? De fato, pela relevância, né? Cultural, pelo seu acervo. Uma livraria essencialmente, para mim, né? Embora isso seja controverso, né? Controverso eu falo entre aspas e com alguma ironia, né? Porque para alguns a venda é mais importante, né? No mundo da mercadoria, nós vivemos de vender mercadorias aqui também, mas não a qualquer custo, não, enfim, sem seleção, não sem fazer escolhas, enfim, que nos fazem nós perdermos venda. A história da Da Vinci é essa, é uma escolha, uma opção por um caminho, assim como há outros caminhos também legítimos. Mas ela foi a livraria referencial, uma das livrarias referenciais brasileiras, e a livraria referencial do Rio durante décadas, né? Porque aí o papel muito importante da Dona Vana, né? Como a líder, né? A pessoa que formava esse acervo, né? Em resumo, quer dizer, que comprava, que ia à Europa em viagens, selecionava o acervo, mantinha o contato com editores, né? Que estava ligada no que acontecia, enfim, na produção editorial, do pensamento contemporâneo, né, nas décadas de 60, 70, 80, e trazia isso para o Brasil, né, e também nas livrarias, enfim, uma livraria da mais alta, com altas ambições, eu diria, né, de manter um nível bastante alto dentro do que existia no mundo. Isso foi continuado, depois a Milena entrou, que foi quem me passou o bastão. A Da Vinci sempre teve essa linha muito clara, né, de que caminho queria seguir, né, e não, enfim, não fez determinadas mudanças, né,
para se adaptar a um determinado modelo, etc., o que eu acho que, na maior parte, estava acertado, né? Embora, enfim, junto com isso tenha existido uma certa desatualização e problemas, né? Mas o fato é que a história da Da Vinci é muito impositiva, né? E quando me perguntavam sobre o desafio que era, né, sustentar, né, porque de fato é uma grande responsabilidade que para mim nunca foi retórica, né, manter a Da Vinci aberta, é como diz a célebre frase, ir sobre os ombros dos gigantes, né? Então é uma história, e para você manter uma história, manter uma livraria como essa aberta e pujante e oferecendo algo novo, né? Oferecendo algo vivo, algo que dialogue com o seu tempo, de fato você precisa estar à altura nesse sentido, você precisa se desafiar, né? Precisa exercitar, né, esse desafio, né? Não é uma fórmula, né? Não é um saber acabado, evidentemente. E agora eu me senti habilitado, né, a enfrentar o desafio, né? Aí se eu conseguir e tenho conseguido, enfim, vencer, né, ou dar conta, melhor dizendo, desse desafio, aí já é um julgamento que cada um faz. Mas a Da Vinci, ela teve muitos desafios ao longo da sua história, né? E pensando na continuidade, né? Porque eventualmente se falou muito pouco, né? Porque eu acho que a receptividade da Da Vinci sempre foi muito, desse período da Da Vinci foi muito boa, né? Relembrando aqui os primeiros tempos, né? E quando eu falo primeiros tempos, eu falo dos 5 primeiros anos aí, né? Até antes da pandemia, porque muita gente muda, já não vive no Rio. Muitas pessoas vieram me abraçar emocionadas e surpresas também. Isso é curioso, né? Porque a história do fechamento da Da Vinci circulou mais do que a reinauguração da Da Vinci, porque a rigor a Da Vinci ela fechou por um breve período, mas não porque ela fechou já com a negociação da família Piratini e do Chide comigo, né? Eu fiquei aqui, enfim, com a loja fechada, etc. A gente fez uma reforma, mas abriu uma loja provisória aqui na frente, onde foi uma loja da Da Vinci, hoje é uma escola de balé, né? Felizmente não é uma farmácia, não é uma igreja, né? Mas ela fechou por um breve período, né? Mas saíram reportagens e textos falando sobre o fim de uma era, o fim, enfim, de um determinado rio também, como acontece, enfim, quando estabelecimentos ou lugares, enfim, né, icônicos de uma cidade findam. Eu queria pegar esse seu gancho e falar uma questão, inclusive fazer uma revelação aqui para os nossos ouvintes, que assim, né, eu conheci o Daniel, a gente se conheceu em 2016, quando você estava, né, eu lembro a primeira vez que eu vim aqui já na sua gestão, isso aqui onde a gente estava tudo obras, assim, a gente fez uma entrevista no meio de cheio de pó, de obra, 1 milhão de coisas acontecendo, que era exatamente sobre os projetos da reabertura, né? Até na época eu era repórter, trabalhava num grande jornal aqui do Rio de Janeiro. Não pode falar o nome? Pode falar, trabalhava no Jornal Globo, no Rio de Janeiro, né, cobrindo livros. Então, foi a única vez que eu saí na capa de um jornal. Não, 2 vezes, né? Foi através daquela reportagem. Eu vim aqui contar a história da reabertura, né, dos projetos. E eu lembro que um questionamento que eu ouvi de outras pessoas também, que eu com certeza fiz a você nessa entrevista também, que quando a gente se conheceu pessoalmente, né, foi que depois a gente acabou estabelecendo uma relação, foi como manter a alma da Da Vinci viva, entendendo que enquanto livraria ela precisava se transformar, porque do jeito que ela era, trabalhando com livro importado, num cenário extremamente adverso para esse tipo de coisa, e você tendo hoje em dia a Amazon, enfim, né, uma coisa de livro importado é quase uma coisa de outro tempo, assim, você parar para pensar, o mercado editorial brasileiro passou a publicar muito mais, né? Que bom, traduzir muito mais. Então o livro importado, o lugar do livro importado mudou radicalmente dos anos 70 para hoje, assim, não tem comparação. Que era como é que manter essa alma da Da Vinci, entendendo de que ela precisava se transformar, porque no fim das contas ela estava fechando, assim, né? Tinha sido anunciado o seu fechamento, era porque ela não, digamos assim,
era porque o modelo de negócio, enfim, né, as pessoas não gostam muito de falar nisso, mas assim, a livraria é um negócio. E um negócio que precisa ser sustentável para ficar aberto. Né? A venda de livros assim, precisa gerar dinheiro para pagar as pessoas e para remunerar todos os envolvidos e ficar aberto enquanto negócio. Então, assim, eu lembro disso ser uma grande questão, assim, né? Como é que, porque, por um lado, eu acho que aí tem uma reflexão que eu acho que você já trouxe, que é assim, lamenta-se muito o fechamento de negócios tradicionais, mas não se olha muito para o fato de que, às vezes, o seu fechamento é reflexo de uma transformação da cidade, do país. E como é que você lidou com essa dupla dimensão? Que é, assim, um peso muito grande, né? Como você falou, nos ombros de gigantes, né? Tipo assim, continuar algo que, imagina, com uma trajetória imensa quando você chega em 2016, mas, por outro lado, sabendo que para que esse gigante continuasse de pé, era preciso se transformar também. Não, essa é uma questão fundamental que atravessa o presente da Da Vinci, né? Eu ia dizendo, acho que eu fui por outro caminho em algum momento, que algumas pessoas, e foram poucas, né? Porque eu digo a acolhida das pessoas e a gratidão, e uma gratidão que eu não estou dizendo que é merecida, mas enfim, as pessoas muito emocionadas pela história, porque de fato vinham aqui com os pais e se formaram aqui, né? Conheceram autores da vida, livros da vida aqui e tudo mais, um espaço referencial para a sociabilidade da cidade, né? Uma cidade que em grande parte não existe mais, porque a cidade vai se transformando, né? Mas eventualmente houve uma crítica, né? E eu acho que toda crítica, evidentemente, a gente tem que ouvir e ponderar, mas uma parte das críticas é uma crítica bastante enviesada por um certo elitismo, né? Que eu acho que existe na concepção do que é uma livraria, né? Uma parte disso, entrando, a gente pode desenvolver isso mais depois, falar sobre isso mais depois, mas é sobre isso, modelo de negócio. O modelo da Da Vinci naquele momento, né? A história da Da Vinci, como eu digo, impositiva, mas o modelo naquele momento não era mais sustentável, tanto é que foi anunciado o fechamento. Não era mais sustentável, já vinha em crise há muito tempo, né? Então o mercado do livro mudou, né? A cidade mudou, o centro da cidade mudou também, então o fluxo, eu vivi muito essa mudança também depois, continuou mudando comigo. Então você citou aí os ônibus, né? Quer dizer, um local de passagem, há uma certa gentrificação, né? O ônibus sai, esse fluxo desordeiro que é fundamental para um comércio, né? Esse fluxo popular, esse fluxo, né? Sumiu daqui, então você tem o VLT, né? Na frente você tem uma perda de fluxo, depois, enfim, vem a pandemia, uma outra história, mas você tem essa criação desse bulevar, uma outra cidade, né, muito diferente daquela em que a Da Vinci, da centralidade que a livraria tinha como um espaço de passagem, inclusive, né? Para quem buscava um livro, para quem buscava uma referência, um apoio acadêmico, etc. Né? E fica num ponto, para quem não conhece, muito central do Rio, muito referencial, muito servido de transporte, né? Apesar de não ter ônibus aqui na frente, mas tem metrô, agora VLT e tudo mais. Então mudou, não era mais sustentável, dava prejuízo, né? Então, assim, manter aquele modelo, eu acho que é uma crítica que eu repito, é muito marginal, mas ela houve, mas é muito equivocada. E falo não pela Da Vinci, mas porque eu vejo isso. Alguns casos eu conheço, outros não, mas eu sempre fico com o pé atrás quando se fazem críticas a determinados estabelecimentos ou projetos que não conseguem mais sustentar, né? Porque só se sustentariam se houvesse um mecenas. Eu não sou um mecenas. A Da Vinci, eu adquiri a Da Vinci por um valor, enfim, consegui tocar a Da Vinci, fazer a obra, por um valor muito pequeno, né? Com uma vida de trabalho. Uma vida de trabalho, sem patrimônio, uma vida de trabalho da minha rescisão de 17 anos de trabalho numa empresa. Não houve outro patrimônio, ele foi investido aqui, porque parte de um sonho, né? Não apenas de um sonho, mas de um projeto também de ganhar a vida, de enfim, conseguir sobreviver com isso, com essa atividade, que é o que eu gosto de fazer, que eu, enfim, planejava, né, fazer. E os problemas da Da Vinci não acabaram aí mesmo com todas as mudanças, né? Aí falar um pouco dessa trajetória, né? Me adiantando um pouquinho. A Da Vinci teve os 2 primeiros anos muito difíceis, em que eu tive perto de fechar a Da Vinci.
né? Porque houve mudanças muito intensas, mesmo com enfim, a experiência que eu tinha, né? Que é uma experiência diversa de um pequeno comércio, né? Então é um aprendizado muito grande que eu tive, né? De uma certa, não manifesta, mas assim, talvez interior, uma certa arrogância, né? De conhecer determinadas coisas, de manejar um determinado tipo de orçamento em outra escala. Para mim foi muito mais desafiador administrar um pequeno negócio, que eu, enfim, nunca tinha tido um negócio, mas sempre me interessei por livro, fora do meu trabalho, enfim, estudei, me considerava bastante preparado, mas a Da Vinci tinha desafios muito grandes, e sem estrutura financeira, né? Então, nos 2 primeiros anos foram muito difíceis, né? Foram muito difíceis. E aí acho que justamente porque eu não sou um empresário exatamente, embora eu sou um empresário, eu tenho um CNPJ e etc., eu acho, podia ter dado errado, né? Não é nenhuma lição de empreendedorismo, que isso eu acho uma coisa detestável, não acredito nisso, né? Porque bons empreendimentos também vão à falência e tudo mais. Houve o risco de ter ido à falência, mas a Da Vinci, nesse caso, né, deu certo por um pouco de junção de coincidências, né? Porque, talvez por falta de alternativa, porque eu não vi alternativa, porque eu não fui capaz de encontrar uma alternativa que dialogasse com o que eu esperava, né, com as minhas expectativas e com as minhas capacidades também, né? A Da Vinci deu certo porque pela insistência nesse modelo. Então, eu ouvi algumas pessoas, né, quando eu relatei isso, muitas pessoas apoiaram, a maioria, mas é importante lembrar isso, né? E não que elas estavam erradas, né? Não necessariamente, né? É só um juízo, uma análise, às vezes superficial, né? Com os elementos que se tem, de que não daria certo esse modelo, porque é um modelo muito nichado, é um modelo focado em ciências sociais, em política, em história, num acervo muito diversificado, com eventos, né? Eu tinha que ter uma livraria mais generalista, eu tinha que ter uma livraria que o ponto é muito ruim, fica num subsolo, apesar de estava 60 anos no mesmo lugar, o ponto é muito ruim, e etc, né? E deu certo. Quer dizer, é uma luta, tem dado certo nesse sentido, de estar em pé. A Da Vinci não é uma grande empresa, a Da Vinci não tem... E isso é importante falar, inclusive, sim, porque tem gente que pensa assim, eu imagino, tem gente que pensa assim, mas a Da Vinci não precisa, por exemplo, do Pix aqui no nosso podcast. Precisa. A Da Vinci não tem estrutura financeira, não tem financiador, não tem sócio rico. É importante que se diga com todas as letras, com as palavras mais puras da língua portuguesa. Não temos, nem eu tenho, nem você tem. A gente precisa, né? Aliás, um projeto como esse. Se você quiser apoiar e nos desapoiar, a chave Pix é subsolo@leonardodavinci.com.br. Você pode nos apoiar com qualquer valor. É uma forma de manter esse trabalho vivo, porque como o Daniel está explicando aqui, né, para quem não conhece, esse é um projeto 100% independente, assim como uma livraria 100% independente e que se mantém muito fiel aos seus propósitos, que eu acho que assim, quem conheceu a Da Vinci antes e conhece a Da Vinci hoje, sente que permanece vivo. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que assim, você vem aqui e você encontra um acervo que você não encontra em outras livrarias no Rio de Janeiro, e eu ousaria dizer em outras cidades do Brasil. Assim, uma diversidade, né? A bibliodiversidade, que tanto se fala, que é a diversidade de títulos, que assim, você vai para uma página e você encontra livros que você nem sabia que ainda estavam em catálogo, ou que às vezes você acha assim, nossa, mas isso aí tem uma edição nova e eu não conhecia. Você tem as mesas de lançamentos, e eu acho que isso é que mantém vivo, porque a livraria, e eu queria introduzir um novo ponto, né, em relação a isso, que é a livraria, historicamente, ela é um espaço, vou usar um termo meio difícil, mas eu acho que vamos tentar melhorar. Um espaço de sociabilidade intelectual. Falando assim, parece um troço muito difícil, muito complicado, né? Coisa de papo cabeça, mas não se trata disso. Sociabilidade intelectual é um espaço onde pessoas que têm interesses por uma vida intelectual, escritores, estudiosos, estudantes, gente que quer debater, gente que quer discutir, gente que quer pensar, se encontra.
Sim. Se encontra para conversar, se encontra para construir projetos, se encontra para brigar, discutir, quebrar o pau, enfim, funda-se partidos, rompe-se partidos. E a gente tem uma longa história no Rio de Janeiro. As livrarias do Rio de Janeiro, elas são fundamentais na história da cidade, na história cultural, na história política da cidade. E eu acho interessante que, ainda mais depois que você lançou a editora, né, no século XIX, né, se a gente voltar, essa atividade livreiro, editor e tipógrafo, né, que na época era quem imprimia de fato os livros, muitas vezes era meio misturado. Assim, as funções eram o mesmo cara, né? Lembrando aqui do Paulo Abrito, que é um dos mais célebres tipógrafos, editores, né, do Rio de Janeiro, que era o cara, ele editava o livro, ele imprimia e ele vendia. Né? As atividades eram todas conectadas. De alguma forma, isso retorna um pouco no espírito de hoje, que é isso, né? Agora tem a editora, tem a livraria, mas para manter esse espírito vivo, que é o espírito do debate, o espírito do encontro. Claro. Que, né, é onde as pessoas vêm se encontrar para debater. Aí tem cursos, tem palestras, tem conversas no café. Você encontra as pessoas. Né? A livraria enquanto um lugar de encontro. Eu acho que esse é o grande mérito da Da Vinci, o que faz a Da Vinci ser a Da Vinci. Eu mesmo posso falar, conheci várias pessoas aqui, que assim, através de você, né? Porque o livreiro acaba sendo esse elo, né? Você, assim, vai conhecendo as pessoas e você apresenta pessoas a pessoas, e daí vão surgindo. Esse podcast surge também disso, né? Do nosso encontro. Eu, primeiro como repórter, você como, né, entrevistado, depois eu frequentador, e aí, enfim, fomos nossas conversas, inquietações, e a gente foi compartilhando, até que a gente hoje está dividindo a mesa desse podcast. Eu acho que isso é muito importante porque acho que esse sempre foi o espírito, né? Quando você lembra para a história da Da Vinci, a Da Vinci era um espaço de sociabilidade intelectual por excelência. Sim. Um lugar onde os escritores vinham saber das novidades, vinham discutir, vinham se encontrar, onde você passava esperando encontrar alguém, onde você passa, às vezes, na expectativa de, pô, quem é que eu vou encontrar lá hoje? Que conversa que eu vou ter? E que eu acho que é o que falta no nosso tempo. Eu não sei, querer ouvir um pouco de você sobre isso, porque eu acho que como é que você vê a Da Vinci como esse espaço de construção? Porque eu sei que isso é um tema importante para você. Por isso eu quero assim, né, a Da Vinci não é só um varejo de livros, até porque livraria não é um varejo igual aos outros, senão o livro vendia no supermercado, não tinha livraria, podia comprar, ficava do lado do arroz, você pegava lá o seu livro, não tinha problema, né? Claro que tem a sua especificidade, mas como é que você vê a Da Vinci como esse espaço de construção? Não, eu estou de acordo, eu acho essencial, isso é o que possibilita que uma livraria ainda exista, porque a rigor você pode encontrar as coisas que são vendidas aqui mais barato, em algum lugar. Se você pesquisar, bom, talvez uma parte não, é muito específica, é muito fundo de catálogo, editoras com pouca distribuição, sim, mas uma parte, digamos assim, os livros mais conhecidos das grandes editoras, né, editoras médias, você encontra. Então, é aquela célebre frase, né, que eu não lembro se é do Paul Valéry ou do Oscar Wilde, né, o que é um homem cínico, né? É aquele que sabe o preço de tudo e o valor de nada. Uma livraria existe por conta das pessoas que sabem o valor das coisas, né? Não é simplesmente a venda de produtos. Embora nós sobrevivamos aqui, a gente tem que pagar aluguel, condomínio, prestador de serviço, funcionários, etc. Todo mundo, a gente precisa se remunerar, se pagar, receber pelo nosso trabalho aqui dignamente. Viva da venda de livros, mas não é o essencial, não é um entreposto. Isso eu tive sempre muito claro, embora a minha, digamos assim, a minha formação profissional tenha sido numa livraria comercial, não foi a livraria que eu gostava de frequentar, que eu estudei, que eu frequentei, que essa livraria, inclusive, me possibilitou conhecer, enfim, tomar o primeiro contato. Esses espaços impessoais, esses espaços de não conversação, né? Com muita tecnologia, com muita estrutura, mas sem alma. Sem alma. E alma você não compra numa agência de publicidade, você não estabelece dizendo que tem curadoria, que é um termo que eu odeio, que é um termo de marketing vazio. Eu fujo, assim, quando dizem que tem. Aliás, o ápice disso foi quando eu vi num shopping curadoria de brigadeiros, né? Então, como é que é uma curadoria de brigadeiros? Pois é, você tem que perguntar talvez para livrarias que usam esse termo curadoria, porque o livreiro, você falou uma coisa importante, eu tive isso sempre muito claro, né? Embora isso não seja como proposta comercial, como modelo de negócio, um caminho fácil, não é, porque você precisa achar, não é uma fórmula, né? Mas resgatar esse espírito anterior,
da livraria como ponto de encontro, que agora se justifica tanto quanto naquela época, né? Pela raridade, pelo escasseamento dos espaços públicos de discussão. A Da Vinci uma livraria, é um espaço privado, ela é de uma categoria muito especial, né? Porque é um espaço privado, mas que tem uma característica de espaço público, né? É diferente, por exemplo, de um varejo, de um comércio, da maioria dos comércios, né, ou de quase todos. Ela é um centro cultural. Você pode vir na Da Vinci, ler um livro, assistir um debate, assistir uma palestra, eventualmente fazer um curso. Ultimamente nós não temos feito, mas já fizemos, absolutamente sem pagar nada, né? Então você pode, como você disse, tomar um café aqui, ou mesmo sentar numa mesa sem tomar café, nada, conhecer uma pessoa, exercitar essa sociabilidade, ampliar os seus horizontes. Você não pode fazer isso numa loja de sapato, você não pode fazer isso numa, né? Até pode, né? Mas não é comum, digamos assim, né? Numa hamburgueria, num bar. É outro tipo de sociabilidade, uma sociabilidade que só a livraria pode dar. Então, eu sempre tive isso muito claro. Não porque seja algo muito inovador, mas porque para mim é uma coisa bem óbvia. Não ser praticada não quer dizer que não seja óbvia, mas para mim só faz sentido dessa forma. E aí entra também, e eu acho que isso é essencial, né? Uma questão de expectativa e de horizonte pessoal. Eu digo que falei algumas vezes, né, que uma livraria ela é fruto do seu livreiro, né, dos seus livreiros e sobretudo do seu livreiro, né? Porque eu não sou um dono de livraria, né? Sou um livreiro. Eu tenho uma intervenção na livraria mais ou menos intensa, enfim, em todos os aspectos, né? Tenho 3 funcionários aqui, eu estou presente em tudo, na editora, sou o editor dos livros, leio os livros, reviso os livros e etc. E o podcast estou aqui junto com você, enfim, eu estou muito presente aqui. Então uma livraria é o retrato o quê? Dos triunfos e das limitações do seu livreiro. Então, assim, aqui está cheio das minhas limitações, das minhas incapacidades, etc., dos diálogos que eu sou capaz de estabelecer. E tem que ser assim. Tocou o telefone. É o alarme. Mas não precisa cortar, é ao vivo que a gente está gravando, né? Então, assim, é um retrato disso também, e tem que ser assim. Tem que ser assim, né? Então, acho que a Da Vinci tem essa característica, né? Mas voltando um pouquinho, quando eu estava falando de como a Da Vinci se sustenta, né? Do papel que tem as pessoas que fazem a Da Vinci. Isso também não é retórico, porque a Da Vinci de fato tem fãs, tem apoiadores, né? Pessoas que vêm na Da Vinci, que frequentam a Da Vinci, que consomem na Da Vinci também, que compram na Da Vinci, mas que se sentem aqui como parte de algo, que pertencem a Da Vinci. É evidente que algumas eu conheço mais. Eu fiz muitas amizades e alguns amigos muito próximos no chão de livraria, conhecendo pessoas na livraria, né? A maior parte, né, tirando a família, a maior parte das relações boas e das coisas que eu agradeço, que eu conheci, foi através dos livros. Lendo os livros, mas através dos livros, do comércio dos livros, né? Dessa conversação, desse comércio de ideias, né? E a livraria é isso. A livraria precisa ser isso. E acho que, assim, modestamente, com limitações, é o projeto da Da Vinci, é oferecer esse espaço, é a gente ter aqui debate, a gente viveu aqui momentos extraordinários nessa livraria, né? Infelizmente, a maior parte não está filmado, agora eu estou tomando esse cuidado, a gente, enfim, não está num momento tão de crise como 2016. Lembro do Ferreira Goulart, né? Ferreira Goulart, evento público dele. O último evento público. Foi aqui na Da Vinci. O último evento público. Fizemos um evento também muito emocionante aqui, muito importante, que foi quando a menina Ágata foi assassinada, né? Tivemos aqui um evento na eleição de 2018, com a presença da Conceição Evaristo, enfim, de várias pessoas, enfim, muito importantes para a cultura brasileira. Tivemos aqui, enfim, uma série de eventos aqui, né? Relevantes, importantes, né? Com essa loja com 400 pessoas e eventos com 5 pessoas,
né? Ou com uma pessoa já tivemos também. Enfim, em 2019 nós fizemos aqui mais de 150 eventos, né? Que foi, a partir do final de 2018, a Da Vinci, o modelo da Da Vinci, enfim, essa formação, porque a clientela da Da Vinci, literalmente uma parte morreu, né? Ela vinha morrendo, assim, enfim, tinha uma clientela jovem menor, mas ela se ampliou e ficou um pouco mais jovem, até porque a Da Vinci passou a ter redes sociais e aí eu coloquei uma certa... Tem gente que pergunta qual é a agência da Da Vinci, né? Qual é a agência? A gente nunca teve agência de nada. Eu mesmo que faço os posts, enfim, o pessoal gosta dos post-its ou das brincadeiras, enfim. Que a nossa maneira de comunicar o livro, né? Não dessa forma como estátua equestre, né? Do livro num pedestal, ler é importante, dessa coisa elitizada, né? A livraria por si só, né? Pelo nosso índice de leitura, pela nossa formação, pelo nosso nível educacional, é um lugar elitizado por si só. A gente não precisa elitizar mais, né? Não é uma novela do Manuel Carlos, né? Isso para mim sempre teve como modelo do que não ser, né? Então, por isso que a Da Vinci tem esses espaços, eu diria assim, não mercantis, né? Então, tem bastante isso, né? E eu gostaria mais ainda, mas não fui capaz de operacionalizar. Espaços não mercantis, um espaço para a cidade, espaço de conversação, espaço de diálogo, um espaço para o debate das ideias, que é, para concluir, o nosso podcast, que veio de uma conversa, de um diálogo, de angústias, sabe, de dúvidas, de hesitações, né? E a gente conseguiu operacionalizar, assim como a editora que está aí hoje, que hoje é dia 13 de setembro, quando a gente está gravando. Foi lançado o 9º livro da editora. Hoje foi um dia muito bom aqui na livraria, com a presença dos autores, do Juarez Tavares, do Rubens Casara, que é um amigo também que eu fiz aqui no Chão de Livraria, e que lançamos o Prisão, Além do Senso Comum, né, o 9º livro da livraria. Vamos lançar 11 até o final do ano. Tem 2 livros bem importantes aí vindo. E muitas pessoas queridas vieram aqui. Hoje foi um dia muito, muito bom, e não tem dúvida que para elas foi também. Esse é o papel da livraria, não é um entreposto simplesmente, né? Claro, precisamos vender, precisamos que as pessoas passem no caixa, precisamos que as pessoas também vão no nosso parceiro aqui, que é o nosso café, que nos ajuda a pagar as coisas aqui. Mas para mim essa é a livraria que faz sentido, e acho que faz sentido para muita gente, né? E só para completar, eu falei que estava concluindo, mas uma coisa que é muito simbólica, Leonardo, foi o período da pandemia. Na pandemia, no dia 20 de março de 2020, nós fechamos, enfim, atendendo, claro, né, ao bom senso, as autoridades sanitárias e tudo mais, ficamos fechados 114 dias, se não estou enganado, 113 ou 114, enfim. A Da Vinci só sobreviveu, e veja, nós estávamos nos recuperando de um período assim, de 2 anos muito ruins. Quando eu falo muito ruins, as coisas não ocorreram como esperado, né? Demorou muito para dar algum resultado. Então, acúmulo de dívidas, problemas, enfim, uma situação realmente muito difícil, muito, muito difícil. Em 2019 a gente teve um ano mágico, eu diria, né? Em que o nosso público se mostrou, as nossas ações, fizemos muitos eventos, enfim, a Da Vinci ganhou um novo público, foi sendo reconhecida. E aí veio a pandemia, que afetou todo mundo, e veio no nosso melhor momento, começamos 2020 bem. E aí, como não temos estrutura, e como esse crescimento também é um crescimento dentro da escala da livraria, que é pequeno, né? O livro não tem, pelo menos de livraria independente, não tem livreiro rico, né? Talvez tenha alguns aí do passado de grandes livrarias que, enfim, fizeram negócios, enfim, mas a gente não. Mas a livraria, a Da Vinci, eu vim para cá quase todos os dias durante a pandemia, sozinho, durante os primeiros 30 dias, e depois tive a ajuda de uma pessoa, eu e um motoboy chamado Felipe. Se ele está vendo, um abraço para ele. Vinha com máscara, com aquele protetor. E eu vinha no metrô sozinho aqui, até eu fiz no final da pandemia um escrito sobre isso, que mais ou menos viralizou e tal, narrando esse período. E a Da Vinci se manteve por quê? Não se manteve por mim, né, que estava atendendo pedidos, né? No último mês, com a loja fechada, nós fizemos 2/3 do faturamento de um mês normal. Isso que nos permitiu pagar as contas básicas, né, que é a manutenção básica da livraria, que é luz, né, condomínio, aluguel,
que é tudo, enfim, manter um espaço físico é caro, né? Você já sai devendo, você não vende nada no mês, você já está devendo muito dinheiro. E o que nos manteve em pé? Essas pessoas que ligaram para cá, que pediram, a gente entregava em casa. Teve alguns dias nós fizemos 50 pacotes. Foi isso que nos manteve. Isso que nos manteve. Então, assim, nos momentos de dúvida, de tristeza, de literalmente chorar na livraria com tudo aquilo, né? Porque é difícil você dever e pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, fornecedores, enfim, que nos apoiam, mas eles, enfim, têm os compromissos deles. Mas a Da Vinci foi mantida por essas pessoas que amam essa livraria. Porque essa livraria é maior do que o Daniel, evidentemente, é maior que a Dona Vana, que é uma gigante. Essa livraria, ela só existe, ela só sobrevive porque ela tem um sentido, senão ela já teria fechado. Ela é um símbolo. Eu não gosto dessa palavra de resistência, né? Porque a resistência é uma coisa simplesmente reativa. Ela é uma afirmação de uma cidade e de um país, mas de uma cidade especificamente que a gente quer. Uma cidade que dialogue, que tem espaços públicos, que tem espaços críticos, e a Da Vinci sempre procurou, né, claro, nesses últimos 8 anos, porque a Da Vinci não tinha essa, né, dentro dessa mudança de modelo, a Da Vinci passou a ter uma agenda de eventos muito intensa, né, que é uma dos pilares aí. Eventos que não encontram espaço, né, que não são comuns, né? E com grande audiência, com grande, enfim, público. Eu acho que é o que você está narrando, é a construção de uma comunidade. A Da Vinci hoje ela tem uma comunidade de leitores, compradores, frequentadores, que fazem, na verdade, ela ser isso, maior do que você, maior do que esse espaço, né? Que, assim, ficou fechado e não deixou de existir. Que eu acho que nenhum símbolo é maior do que esse, né? Não é só a livraria física, claro, nesse mítico subsolo onde a gente está agora, mas ela é mais do que isso, ela é uma comunidade de encontro de pessoas que se identificam com uma proposta de diálogo, de crítica, de formação, de construção de alguma coisa. Eu acho que no fim das contas, assim, tudo que você descreveu é, né, a construção de que outro modo de ser, de estar e de outro país e cidade é possível, no sentido de que estamos aqui fermentando, né? A Da Vinci é um espaço de fermentação de ideias, onde as ideias vêm, trocam, amadurecem, surgem projetos, surgem construções, e ao mesmo tempo acho que tem um desafio muito grande, que é o desafio que a gente enfrenta hoje no varejo de livros em geral, porque na verdade, né, se você pensar assim, muito se fala agora sobre plataformização. Sim. Plataformização é um termo que agora está caindo, plataformização. Pensa assim, em plataformas de redes sociais que drenam nosso tempo, a nossa atenção, nosso dinheiro, ou melhor, fazem dinheiro com a nossa atenção através da publicidade. Mas assim, você pode aplicar isso, por exemplo, ao varejo de livros, onde a gigante do Careca de Seattle, para citar você mesmo, né, essa sua maravilhosa definição, ganhou uma força absurda no Brasil nos últimos anos e um peso enorme, e que, na verdade, não existe nem competição possível, né? Porque é tão desproporcional a força do dinheiro, né? Que é disso que se trata, né? Uma estrutura financeira, como você falou, né? Tipo, uma empresa multinacional que tem uma estrutura financeira capaz de praticar preços que, se você praticar aqui, você daqui a 2 meses você vai fechar e ainda vai fechar devendo. No mesmo mês. No mesmo mês. Então, assim, não é possível. Então, como é que a gente entende, né? Eu acho que é uma equação complicada. Você falou muito agora num ponto sobre a questão da livraria ser um lugar elitista, né? Do livro ter esse caráter elitista no Brasil. Eu vejo um cenário, e aí eu vou apresentar algumas coisas para você, que eu acho que é legal para a gente pensar assim, olhando para o nosso presente e para o nosso futuro também, que assim, o livro no Brasil, né, argumenta-se, o próprio mercado, que o livro não é caro. Por outro lado, eu olho para o livro e eu acho o livro caro. Estou falando mas assim, né, um leitor acha o livro caro. Porque a nossa renda é baixa. A renda do trabalho no Brasil é muito baixa. Então, assim, o livro é caro? Ele não é caro. Mas ele é caro porque ele é caro, ou você, que a sua renda é que é muito baixa e você gostaria de comprar e você não pode porque você não consegue. E ao mesmo tempo vem uma empresa multinacional oferecendo por um desconto muito grande e de repente você queria muito comprar esse livro, aí você descobre que na verdade, mas assim, eu queria comprar na Da Vinci, mas
eu vou comprar na empresa do Careca de Seattle, porque é o que o meu orçamento permite, o que vai criando, assim, engendrando contradições para a nossa vida. E assim, como é que a gente tenta sair desse nó? Que assim, nós temos, assim, um exemplo, retomando outro exemplo, as bienais do livro, sempre consideradas, olha só como o Brasil tem leitores, as bienais estão cheias de gente, pessoas comprando livro, mas aí as livrarias sofrem para conseguir fechar as contas, o preço do livro, a concorrência desleal de uma empresa multinacional que práticas completamente predatórias para o mercado, não tem outra palavra. Assim, a gente já sabe, com a experiência pregressa de outros países, que o objetivo é se tornar um monopólio. Claro. Porque, assim, a ambição, a prática predatória de preço, né, o objetivo é se tornar um monopólio. Esse é o horizonte do negócio deles, mas que não interessa a nós. Porque nós estamos no Brasil, estamos no Rio de Janeiro, né, na cidade da Da Vinci, e se eles ganharem, a Da Vinci não existe mais. Estou aí parafraseando um grande mestre, meu professor Márcio, agora que ele sempre usava essa construção, e a gente não pode deixar eles ganharem. Porque se eles ganharem, a Da Vinci não existe mais. Mas como é que a Da Vinci, que também é um negócio que precisa ganhar dinheiro, como é que a gente enfrenta esse país da renda baixa, né? Da baixa renda do trabalho, de uma renda do trabalho que, né, o trabalhador não consegue comprar livro, né? Assim, não vai. Como é que a gente tenta sair desse impasse? Como é que você vê? Como é que você vê esse impasse? Se você acha que é um impasse, e qual seria, digamos assim, um caminho para isso, enquanto livreiro, dono da Da Vinci, enfim. Eu acho que tem algumas dimensões. Em primeiro lugar, eu acho que eles ganharam já. Já ganharam. Isso não quer dizer que não possa existir alternativas, mas são alternativas minoritárias, pequenas, marginais, né, que não, eles dominam o mercado, eles são o maior cliente das editoras, o maior vendedor de livros no Brasil já há algum tempo, enfim. E é uma estratégia que não diz respeito apenas à Amazon, né? A Amazon é uma grande corporação hegemônica que faz parte, né, embora alguns torçam o nariz, mas uma coisa que existe, que é o imperialismo, né? Se não existisse, não teria essa terrível coincidência das empresas dominantes de determinados segmentos do mercado virem do mesmo país, né? A gente teria talvez, sei lá, alguma empresa teria uma maior diversidade de origem das empresas. Então a estratégia da Amazon não é diferente de outras estratégias monopolistas das empresas, por exemplo, das Big Techs, de empresas, enfim, de outros segmentos. Isso chegou no varejo, né? E a gente tem, claro, competidores da Amazon, né, em determinados segmentos, né? Mas no livro é muito dominante, né? Começou no livro como estratégia de expansão, de disseminação, né, para ampliar a sua base de clientes. Essa história já está, enfim, toda contada, inclusive em livro traduzido no Brasil, mas ela é absolutamente dominante. Então acho que ela não discutir. Eu tenho um pouco de incômodo com um certo discurso que analisa isso de forma superficial, né? Porque não é simplesmente o caso da Amazon, né? É um determinado modelo de desenvolvimento, né, do capital que existe no Brasil e existe em outros países. A questão é possível termos uma legislação para minimizar os efeitos dessa ação? Eu acho que é possível. No Brasil especificamente, se a gente comparar, porque sempre se compara, não, mas na Espanha, na França, etc. O Brasil é diferente da Espanha, da França. O Brasil é um país submetido ao imperialismo. O Brasil não é um país em desenvolvimento, o Brasil é um país subdesenvolvido, né? Acho que, inclusive, recomendo a entrevista da nossa querida, um abraço, Juliane Furno, né, que é uma das economistas aí que reflete sobre isso. O Brasil é um país subdesenvolvido, então acho que a gente tem limitações estruturais. As condições também para vingar uma determinada legislação de proteção ao livro e à bibliodiversidade e a determinados segmentos da indústria, né, seja da indústria cultural, da indústria, enfim, de outros segmentos variados da indústria, essas iniciativas sempre foram muito tolhidas. Há um bombardeio ideológico, né? Porque se diz que isso é protecionismo, né? Você tem aí pessoas conhecidas, inclusive publicam livros, né, que são vendidos aqui na livraria, em outras livrarias, de uma forma absolutamente primária, né?
falando em protecionismo, né? Dizendo que a livraria está se beneficiando. Veja bem, o que é o segmento das livrarias? É traço, né, nas indústrias. Né? A indústria do livro, em geral, no mundo, é um segmento muito pequeno da indústria do entretenimento, né, onde está integrada, né, por essas grandes corporações no mundo. Né? Embora não seja assim desprezível, mas assim, é pequeno em comparação a outros segmentos. Mas isso tem uma resistência ideológica muito grande. Então é protecionismo, vamos proteger um setor ineficiente, todo esse senso comum, né, que não se sustenta, baseado exclusivamente numa ideologia falsa, né, como a ideologia é. Mas, enfim, num falseamento da realidade. Então, acho assim, as condições para você ter uma legislação, se deve lutar. As entidades verbalizam isso, as livrarias, eu verbalizo isso também, do meu grão de areia. O preço fixo seria uma medida importante. Isso faria que a gente tivesse mais livrarias? Não, isso eu acho que é muito mais estrutural. Né? Isso é muito estrutural, isso é um projeto nacional. Né? Você fortalecer, você desenvolver um determinado setor, você estimular a abertura de novos negócios, passa por canais de financiamento, passa por compras públicas, passa por estimular a cadeia do livro. Então você tem, por exemplo, os governos comprando historicamente das editoras, então passaria por fortalecer livrarias, distribuidoras, editoras, enfim, que toda a cadeia. Ou seja, é um plano bastante complexo. Então, é um projeto nacional. Isso existe? Não existe isso. Não existe isso. Então, acho que isso é uma questão. Agora, a lei do preço fixo seria importante. Seria. Eu acho que, sem dúvida, aqui, por exemplo, na Da Vinci, a gente vende, enfim, tem um acervo generalista, mas as especialidades são as ciências sociais, ciências humanas, profundidade de catálogo, variedade de editoras. A gente tem selos, eu não sei quantificar aqui, mas a gente tem 400 selos, digamos assim, principais, 450 selos aqui à venda. Tem muito mais no Brasil, já não tem condições de absorver fisicamente, nós fazemos escolhas, né? Não é curadoria, é escolha de livreiro. Né? E vamos, enfim, nos adaptando também, ouvindo o nosso cliente, mas temos o nosso direcionamento nas ciências sociais, sobretudo, na literatura, mas temos uma ação boa de infantil, enfim, etc, etc. O nosso foco não são os mais vendidos, mas se você me perguntar, você tem, sei lá, o que, sei lá... O romance novo do Chico Buarque, por exemplo. Temos. Tá vendo. Por exemplo, um exemplo de um livro assim, que não é o... Não sei se vocês têm os livros da Colin Hoover aqui. Sim, mas também tem a Colin Hoover, tá vendo? Colin Hoover e o Chico Buarque são lançamentos que assim, são best-sellers, são livros que vendem muito. O Chico tem tudo a ver com a gente, né? Tem uma foto do Chico aqui, em homenagem a ele. Esperamos. Chico, venha na Da Vinci, por favor. A gente venha para o nosso podcast. Para o nosso podcast seria um sonho. E a gente não vai falar da sua obra. Vamos falar só de futebol. Pode ser? Pode ser. Porque ele deve estar muito cansado de ser tietado. Então a gente pode falar só do Fluminense, do Politeama, sei lá, enfim, das memórias dos jogos do Politeama, o que for. Mas, enfim, o Chico ainda, né, a gente tem uma literatura, digamos assim, mais... não uma literatura... eu não gosto desse termo, mas assim, não uma literatura menos comercial, eu diria, né? Ou que tem menos saída, né? Porque comercial todas são, mas assim, se refere no mercado como uma literatura comercial, que é Colin Hoover. A gente tem. Agora, a gente não vende esses livros assim em quantidade. Nós temos o nosso best-seller. Você pega a lista de mais vendidos da Da Vinci, né? Começar pela nossa editora, que está dentro da sua escala, que é uma escala bem pequena, enfim, está entre os mais vendidos, mas a gente tem um Chico Buarque, que é um caso à parte, né, o Chico, mas a gente tem, sei lá, o Caliban e a Bruxa, da editora Elefante, foi durante muito tempo o nosso livro mais vendido, ou Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, e por aí vai. Agora, esses livros nunca foram o livro mais vendido do Brasil, ou tiveram entre os 10 mais vendidos do Brasil, embora tivessem lá nos top sei lá quantos. Então, assim, nós temos os nossos mais vendidos. A nossa mesa aqui não é correia de transmissão de editora também. Então, a gente não pega por selo, a gente procura analisar cada livro, o histórico e etc. Faz as nossas escolhas, comete acertos e erros, como deve ser uma livraria. Então, as pessoas que vêm aqui têm que ser surpresas. A pior coisa que tem
e que você vê isso, né, como um leitor, né, a partir do seu repertório numa livraria, é você andar por uma livraria toda e não ter uma surpresa, porque só vai ser ótimo que tem gente que vai acessar a leitura pela Colin Hoover, ou pelo Harry Potter, ou por sei lá quem, né? George Martin, etc. E é válido, é claro, mas assim, você só encontrar o que está na lista dos mais vendidos é um deserto. É um deserto. Então você é ditado por quem? Por quem lança mais, por quem investe mais em marketing. O lugar da Da Vinci não é esse, o lugar de várias livrarias boas que tem no Brasil não é esse. E isso tem espaço. Né? Porque às vezes isso também é aquela coisa, você só vai assistir tal coisa porque dá audiência. Não, é porque às vezes só tem tal coisa, né? Sim. Então... a lei do preço fixo, essa questão é importante para quem está acompanhando a nossa conversa, assim, talvez não esteja muito familiarizado. Na verdade, apesar de ser conhecido como lei do preço fixo, é a lei do desconto fixo, que ela prevê que nos primeiros 12 meses do lançamento de um livro, o desconto que o varejo pode praticar é limitado a 10% do valor de capa definido pela própria editora. Isso. Ou seja, né, o romance novo do Chico Buarque, ele vai ser vendido, seria vendido se a gente tivesse uma lei do preço fixo, na Amazon ou na Leonardo da Vinci pelo mesmo preço, que todo mundo praticaria 10% em cima do valor do preço de capa e que seria um desconto que, já que todo mundo está praticando, é absorvível. Né, tem diferentes legislações, mas seria isso, 10% no primeiro ano. Primeiro ano. O que não faria a Da Vinci estar em igualdade de competições com a Amazon, porque a Amazon tem... Amazon Prime, a Amazon tem não sei o que, ela dá um brinde, ganha um brinde exclusivo da editora, porque ela consegue vender 5 mil, a Da Vinci consegue vender 5, ou a livraria X, etc., entendeu? Não estaria em igualdade de condições. Mas uma pessoa que vê um livro com 30% de desconto, um produto, eu vou dizer, porque não é só o livro, né? Mas assim, no livro isso é muito, né? Porque o livro, enfim, é traço para o Jeff Bezos, digamos assim, né? Hoje, mas é importante, mesmo sendo um livro com 30% de desconto. Ora, não tem condições, a livraria não tem condições de dar nem 20% de desconto, porque 20% de desconto pode ser um desconto plausível, né, para o cliente, mas não paga nada. Se tudo dá certo, sobra 5% na livraria, 7%, né? Para a livraria, para o varejo, que tem custos fixos de aluguel, tem um custo de manutenção do espaço físico que é muito grande, né? Numa cidade, sobretudo em grandes cidades como Rio, São Paulo e outras capitais, etc., é muito grande, né? Agora, essa desproteção, aliado à nossa formação educacional, ao desprestígio cultural que o livro tem, então eu quero voltar num ponto aí que você falou sobre o preço do livro, se é caro ou se é barato. Tudo isso aliado faz com que a gente tenha um consumo baixo, né? Mas falando sobre essa coisa do preço do livro, né? Então, assim, um livro é caro ou é barato? É caro para a maioria da população. É caro, sem dúvida nenhuma, está totalmente dissonante o preço da renda da maioria da população. Não há dúvida nenhuma para isso. E aí entra na questão do projeto, do que vai se fazer, de como vai se subsidiar, de como vai se distribuir, de um projeto educacional. Não simplesmente um projeto de compra de livro também não adianta, né? Só comprar livro, vai de repente remunerar alguém e aí, né? O que vamos fazer com esses livros? Né? Vamos deixar estocado? Não, tem que ter... Esses livros têm que gerar conversação, tem que ter formação de leitores e bibliotecas públicas com, com um trabalho desses livros, com formadores de leitores, né? Mas o livro, então, tentando responder um pouquinho a pergunta, ele é caro, né, para a maioria da população, mas ele é acessível para um mercado que existe, que é um mercado de classe média, que tem renda. E aí nós vamos ver que a falta de leitura, segundo as pesquisas, né, o baixo índice de leitura, ele é, embora tenha diferenças, assim, oscilações, mas ele ultrapassa todas as classes. Né? Ultrapassa todas as classes. Inclusive, às vezes, ele tem índices surpreendentes nas classes C e D, que muitas vezes leem, né, vamos lembrar que a gente tem aí PDFs e etc, leem através da internet, e um público também que está nas bienais, que é esse leitor jovem dessas sagas, desses autores, etc, formando leitores, mas que leem muito na internet, né? Que baixam livros e etc. Mas ele é acessível
ele às vezes é menos que um preço de um hambúrguer gourmet, né? Você come hambúrguer gourmet? Mas assim, a gente já comeu alguma coisa assim que a gente achou um pouco cara. E às vezes um livro é mais barato. A percepção social mediana em relação ao livro é que é muito caro. Né? Então, assim, um hambúrguer gourmet, que eu vou lá, não sei aonde, e tal, comer, que é feito com queijo cheddar, sei lá da onde, é justo. Né? Agora, o livro é caro, porque há um desprestígio social histórico do livro, porque há um sentimento anti-intelectual, inclusive reforçado, né, sintomaticamente pelo último governo, pela extrema-direita brasileira, enfim, historicamente, mas agora mais, né, sentimento anti-intelectual que é muito manifesto. Né? Se essa parcela da população, que é uma parcela menor, mas ainda assim significativa, consumisse um pouco mais livros, né, um percentual significativo a mais, nós já teríamos outro cenário. Então, o que você tem? Você tem a tempestade perfeita, né, ou imperfeita, não sei, perfeita, né, pro preço do livro. Porque eu, por exemplo, acabei de lançar um livro aqui, Prisão Além do Senso Comum. É um livro de 208 páginas. É um livro para o mercado jurídico, tem uma elasticidade de preço um pouco maior, o público a que ele se destina, mas é R$ 79,90. Eu acho caro? Acho. Foi o menor preço que eu consegui em relação à tiragem dele. Agora, se eu tivesse 3 mil leitores de cara para esse livro, se eu tivesse 5 mil livros, 5 mil leitores de cara para esse livro, se eu conseguisse distribuir, se eu tivesse uma rede de livrarias para distribuir, uma rede que eu digo assim, diversas livrarias para distribuir, bom, o preço desse livro seria, sei lá, R$ 39,90, R$ 49,90, muito mais baixo, né? Então a gente tá é preso isso. numa certa armadilha, que é uma escala pequena, porque pouca gente compra, aí você tem a escala pequena que faz o preço subir, e aí, em alguma medida, a gente fica numa armadilha do baixo crescimento, em alguma medida, numa armadilha da renda pequena, enfim. Isso é um assunto, grande debate na economia, mas que a gente não consegue, a gente não tem ganho de escala, e aí o preço é alto. Mas o preço é alto porque a gente não tem ganho de escala, mas como o preço é alto, a gente não forma de leitores, o varejo, e aí você vai... Cada problema vai se juntando com o outro para gerar um certo, em alguma medida, que me parece um certo imobilismo no sentido assim de parece que não tem muita saída, porque não tem muito de onde você precisaria criar espaço externamente, é isso, o Estado vir e criar uma política pública numa direção e aí você ia alargar o espaço que existe para buscar soluções. Eu acho que isso é um projeto e dá certo. É o projeto da ignorância. Não é um projeto para... Não é para ser democrático. Não é para ser democrático. O livro é para ser elitizado. Eu tinha uma livraria aqui no centro, histórica, enfim, antiga, Francisco Alves. Né? Simbolizava isso, não era só a Francisco Alves, mas outras livrarias no passado. O que tinha? Você pedia o livro do balcão e os livros ficavam numa vitrine, como de farmácia, daquelas farmácias antigas, que a gente vê em filmes, etc. Os livros ficavam ali, você pedia e tal, né? Não ter contato com o livro, né? Hoje, se a gente pega aquela livraria onde o dono fica tomando vinho, a gente está tomando vinho, vamos dizer que isso é hipócrita, né? Mas assim, que o dono fica tomando vinho, de repente aparece a Vera Fischer e lá tá com um problema no Aras, né? Tem essas esquetes assim que eu acho muito boas, né? Das novelas do Manuel Carlos, mas enfim, dessas... O que é isso, hein? Isso não é o Brasil. Isso é uma parte minoritária, altamente minoritária do Brasil. Mas o projeto é isso, é ter apenas isso. Né? Eu me orgulho bastante da livraria por estar no centro da cidade, embora, como eu disse, gentrificado, atacado, privatizado, né? Como acontece com todas as grandes cidades, né? Sobretudo no Brasil, né? Onde o espaço público é tão pouco valorizado, e estamos aqui numa avenida que já teve está na 4ª geração de prédios, que foi sucessivamente destruída, né? A história dessa avenida aqui é sintomática, né? Do projeto civilizacional, com todas as aspas, né? O anticivilizacional desse Brasil, que dá certo. O projeto é isso, essa destruição permanente do espaço público, né? Nesse sentido, materializada nisso, E claro, da conversação pública, do sentimento público, da educação, da cultura, né? Quantos espaços a gente tem aqui mesmo no centro do Rio, né? Ou em São Paulo, né? Porque a gente vê aí o que são iniciativas que
que pululam aí? Espaços privados, é fundação de banco, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que são todas financiadas também aí com, né? Porque perder dinheiro, quem sabe é livreiro, né? Essas fundações privadas não perdem dinheiro, está tudo financiado, ou enfim, com as engenharias, etc. Ou às vezes o dinheiro é tanto que também dá para gastar um pouquinho. Mas isso é muito simbolizado, eu inclusive falei isso numa palestra, no filme do Kleber Mendonça, sobre os cinemas em Recife, né? O que acontece, né? Então essa paisagem desoladora, né? Eu não sei há quanto tempo você não vai na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. É uma paisagem assim sintomática, né? Lunar, né? Acho que lunar não, que é uma ofensa à lua, mas essa é uma sequência de farmácias. É uma sequência de farmácias, às vezes tem uma igreja, aí claro, tem um comércio de roupas, etc. Você tem um bairro como Copacabana, que eu acho que só resta uma livraria. Uma livraria, um bairro hiperpopuloso, de passagem, de moradia, de turista. Uma livraria num bairro como aquele. Eu cresci em Copacabana, e o que mais me assusta hoje, quando eu volto para a região, né, de Copacabana, onde eu cresci, primeiro é não reconhecer nenhum comércio. Nada do que foi minha referência durante 20 anos existe praticamente, foi tudo substituído por farmácia ou então serviços para turistas. Que, na verdade, assim, tudo que tinha de identidade do bairro é como se tivesse sido apagado. Que, assim, a papelaria, a copiadora, a loja de material de ferramenta, que era o comércio do bairro, a confeitaria, a padaria, que faziam do bairro, né, um bairro. Isso tudo foi apagado completamente, assim, tipo, virou uma coisa genérica, que eu volto e é uma sensação muito complicada de não é despertencimento, porque eu continuo pertencendo de alguma forma àquilo ali. Eu passei 20 anos da minha vida morando no mesmo lugar. Então, assim, é claro que eu tenho memórias, mas as minhas memórias elas só estão na minha cabeça, porque a realidade que eu encontro, eu não tenho mais como levar os meus filhos lá e mostrar. Que assim, aqui era, não sei o que. Eu consigo mostrar o que é, tá vendo esse prédio aqui? O Ferreira Goulart morava aqui, agora é vizinho do Ferreira Goulart, ele morava aqui no primeiro andar. A gente via ele do play do nosso prédio na janela. Assim. Era uma coisa assim, tinha uma onda que assim, e ele frequentava as coisas, comia torta lá a gente comia torta quando era garoto, mas assim, isso tudo vai sendo apagado e vai sendo substituído por uma coisa muito genérica, né? Que é uma coisa muito anódina, que não tem uma identidade, que não está ligado no território, que não conversa com o entorno. E que eu acho um pouco fenômeno. Eu sei que você não gosta da palavra resistência, mas de alguma forma, né, a Da Vinci, o fato da Da Vinci permanecer é um desafio ao que seria essa tendência inexorável, que é nos convencer de que tudo vai ser arrastado para esse modelo, né, de que isso é o futuro. Em alguma medida, a Da Vinci ela nos lembra de que é possível ser de outra maneira. O fato dela permanecer, ela é, digamos assim, uma pedra que nos lembra que, assim, olha, é possível permanecer de outra maneira e não se entregar simplesmente a um fluxo, que é o que a gente vê. Mas com muita dificuldade. Não, com certeza. Até porque você está indo contra um fluxo que é muito violento, né? Quando a gente está falando desse fluxo, é um fluxo que é muito violento. Claro. Então eu acho que isso é um enorme desafio. Porque tem uma coisa, você falando aí de Copacabana, que eu acho interessante, que é às vezes a gente tem a preservação de alguns espaços simbólicos, né? Então aquele único exemplar, né? Então se preserva ali como se fosse, já destruímos tudo, né? Tá tomado de farmácias, de igreja, de lojas impessoais que não tem nenhuma característica desse comércio de bairro, como você falou, marcas que são recorrentes, né? Então você tem o Subway, você tem todas essas submarcas aí de fast food, etc. Mas aí você preserva ali uma barbearia. Uma barbearia talvez não, né? Porque agora tem, né? Você faz tudo na barbearia, inclusive cabelo, né? Mas um cinema ou um espaço cultural. Mas ele já não dialoga com aquele lugar. Ele é uma espécie de ele acaba sendo um exemplar falso, como uma concessão desse poder do dinheiro ao passado. Só que ele não é mais o passado, não é mais aquilo, ele não faz mais sentido, porque as coisas existem relacionalmente, né? A Da Vinci existe aqui, ela existe relacionalmente. Então, ela é frágil nesse sentido.
Daí a busca, por quê? Por ampliar a conversação, por sinalizar para as pessoas que podem ter diálogo, né, sinergia com a proposta da Da Vinci, outros espaços, como esse podcast, como a editora, onde a gente está promovendo o pensamento crítico, editando livros que de fato a gente gosta, que fazem sentido, né? Vem livros aí muito... Acho que a gente editou livros relevantes, importantes, enfim, até aqui, são 9 livros. Então, ampliar essa conversação, porque é um espaço frágil, né? Então, você sobrevive aqui. Eu estava hoje, recebi uma pessoa que eu não via há muito tempo aqui, e eu estava falando que nesse espaço aqui onde a Da Vinci está, nós tínhamos algo como, quando eu cheguei aqui em 2016, né, eu mudei para o Rio em 2015, de São Paulo para o Rio em 2015, mas em 2016 eu acho que tínhamos algo como, nesse espaço aqui, umas 8, 9 livrarias. Hoje tem 3 livrarias. 3 livrarias. Né? Tem outras pequenas, né, menores, mas estou dizendo, considerando que aqui seja uma, né? Aqui a gente tem um sebo, Berinjela, e mais livrarias de editora, que são livrarias, mas são mais segmentadas, né? Que é da Martins e de Zal, que é idiomas, é praticamente com encomenda. Mas, ou seja, e aí? Você não pode existir isolado. A gente existe relacionalmente. Eu acho que ampliou, a gente tem site, né? Tem site da Leonardo da Vinci, tem site da Da Vinci Livros, temos o nosso podcast, teremos outras novidades, porque a gente precisa criar aqui cada vez mais, né? A gente tem outros projetos aí adiante, todos projetos guerrilheiros, projetos sem recursos, mas com muita energia, com muita vontade, com muitos amigos também, né? Para manter. Porque caso contrário, será que vai só restar a Da Vinci aqui? Daqui a pouco? Não vai ter nenhuma? Porque não é bom, ao contrário do que pensam, vai ter só uma livraria. Eu não quero que a Travessa feche, né? A Saraiva fechou, abriu uma leitura, mas tinha mais 2 Saraivas aqui, e tinha uma outra Travessa lá, tudo fechou. Isso não é bom. É sinal de que tem mais pessoas comprando na internet, ou que diminuiu o leitor. Então as pessoas não estão mais em conversa, não tem mais evento, o centro, por que eu vou fazer um evento no centro, né? Tem esse mito, né? Também, centro, e etc. Então, eu acho, e recomendo então esse filme, que é muito bom, que fala sobre os cinemas e sobre essa vida inóspita, né? Uma das coisas mais tristes que existem é a cidade no dia do comerciário. Porque o comércio tem que fechar. Então fecha tudo. Aí você anda, é um dia normal, entre aspas, né? Porque você tem outras coisas funcionando, mas não tem comércio. A cidade morre. Uma cidade sem pessoas, sem fluxo, não tem. Uma cidade sem comércio, e uma cidade com comércio padronizada é igualmente triste, né? Dá uma ilusão, talvez, maior, né, de um fluxo, mas é isso que você vê, por exemplo, na Nossa Senhora de Copacabana, em tantas avenidas que a gente tem, né, no Brasil. Agora é espantoso, assim, que você não tem espaços culturais, né? Eu acho que o Rio é muito deficiente nisso, né? A nossa cidade aqui, né? E o Rio que é uma cidade com uma história, enfim, que dispensa aí a gente falar, mas assim, já simboliza muito isso, e não é uma decadência específica, né, que se fala, o Rio e deixou de ser capital, e depois não sei o quê, e o petróleo, não sei o quê, e a crise, e não sei o quê. Não, é maior do que isso, né? Por quê? Porque esse projeto, dá certo. Porque se estivesse dando errado, a gente teria não fechado aqui, talvez nesse espaço aqui, 5, 6 livrarias. A gente teria aberto mais umas 5, caberia, com o fluxo que tem aqui, etc. Uma livraria especializada em viagem, uma especializada em infantil, uma não sei o quê. E não abriu. Então o projeto está dando certo, né? O projeto está dando certo, mas a Da Vinci continua. A Da Vinci continua. Aqui, como você definiu muito bem, guerrilheiramente. Gauleses irredutíveis. Como Asterix. Na nossa aldeia, a nossa aldeia gaulesa nesse subsolo, a defenderemos, né? Com direito à poção mágica e tudo. Do druida lá, do Asterix.
que fazia aquela poção mágica para as batalhas. Eu acho que, na verdade, só que a nossa poção mágica são os encontros. Eu acho que isso aqui é um grande... Acho que é a grande lição que fica, né? Assim, acho que já está caminhando a nossa conversa para o final. Mas eu acho que a gente celebra, né, esses encontros do... Assim, a Da Vinci, né? Qual é a poção mágica que dá, né, dá energia para a gente para continuar, para seguir em frente, para você, com todas as dificuldades que você já enfrentou nesse período, né? São os encontros que, enfim, a gente tem aqui no podcast, mas que também acontecem na livraria, são os eventos que acontecem, as trocas que a gente tem. Eu acho que isso é muito importante, é o que faz com que a gente se movimente, continue seguindo em frente. Então, assim, queria já... Acho que a gente, né, encerrar aqui a nossa... Essa edição especial do Subsolo. Você não vai me perguntar 3 livros? Eu esperei por esse momento. Você esperou esse momento e eu esqueci dos 3 livros. Agora não, é que a gente não tinha combinado, mas eu quero... Não, a gente eu não sei combinou. quando se eu vou ser entrevistado, talvez uns 75 anos da Da Vinci. Não, mas... então tudo bem. É que eu achei que você não tinha preparado, então eu resolvi não perguntar. Então, mas, não, assim, não preparei. Não preparou. Mas então é que eu lembrei agora. Vai ser agora. Então, pessoal aqui, ó, a produção avisa aí agora, vai ser agora. Quem sabe faz ao vivo. Que assim, isso aqui é gravado ao vivo, tá, gente? Isso claro. aqui não tem, a gente não tem. Hoje, então, nem ensaio teve. Uhum. Então, antes da gente terminar, seguindo a nossa tradição de pedir 3 indicações de leitura para o nosso entrevistado, Daniel, 3 indicações de livro, lembrando que pode ser lançamento, pode ser um livro antigo, pode ser um livro importante da sua formação, pode ser um livro importante para Da Vinci, enfim. Fica à vontade, o microfone é seu. Tá. Eu, em princípio, eu indicaria 3 livros da Da Vinci, mas você falou um livro importante, enfim. Eu vou indicar primeiro o livro que chegou hoje, que é o livro que eu acabo de editar, que é o Prisão, Além do Senso Comum, do Juarez Tavares, do Rubens Casar. Acho que é um livro muito importante, é um livro que reflete, é um ensaio, né? Um livro jurídico, mas não é um livro hermético, né? Sobre a prisão e sobre o punitivismo no mundo contemporâneo, sobretudo traduzido no Brasil, enfim, com como ele se materializa no Brasil, né? Então, o punitivismo, essa crença na punição, a nossa produção aqui, as milhares de pessoas que estão aqui. Então, Prisão, Além do Senso Comum, chegou hoje da Gráfica, e vamos ter o evento de lançamento, mas quando o podcast for ao ar já vai passar. Da Vinci Jur, né? É o primeiro selo da Da Vinci Jur, que é o nosso selo dedicado ao pensamento crítico no campo do direito, né? Então, é uma iniciativa, a gente vai relançar uma edição revisada do livro Colonização Punitiva e Totalitarismo Financeiro, do Eugênio Raul Zaffaroni, que é um dos principais juristas do mundo, né? Um grande penalista. E esse inaugura o nosso selo. Vamos ter outros livros no ano que vem. Enfim, o próprio livro do Juarez vai ser uma nova edição, Crime, Crença e Realidade, que é um dos best-sellers nossos. Então fica a recomendação para refletir sobre o punitivismo, sobre essa crença na punição, né, nos efeitos da punição e na contradição que existe, inclusive no pensamento de esquerda, inclusive no pensamento progressista. E como isso, na verdade, aguça as contradições, faz parte das contradições do neoliberalismo e do sistema capitalista de maneira mais geral. Então, um livro vivamente recomendado, né? O outro livro é um livro que eu estou acabando de revisar, que eu já li, né? Tô lendo pela segunda vez, que é um livro também da Da Vinci Livros, que é um livro excepcional, que eu espero lançar no final de outubro, que é o Partido da Fé Capitalista. Ele é de um historiador chamado Rodrigo de Sá Neto. Ele é um historiador, produto de uma tese de doutorado que a gente adaptou para livro. Esse livro é um livro fundamental para a gente entender, pela primeira vez, eu diria, de uma forma mais extensiva, de uma forma mais completa, se eu posso dizer assim, o fenômeno, sobretudo das religiões, das igrejas evangélicas, melhor dizendo, mas não só, também das vertentes conservadoras, como a Renovação Carismática dos católicos, e também de igrejas não cristãs, como a Seita Moon, a partir do seu ponto da sua base material, né? Como aparelhos ideológicos. O que ele faz? Ele faz uma grande história desde o início do século XX, mas focada sobretudo a partir dos anos 50, da penetração dessas igrejas como parte de uma estratégia de dominação ideológica. E demonstra como a ação delas,
a ação, o proselitismo religioso, a penetração nos territórios e a institucionalização delas, por exemplo, com a presença no Congresso. Hoje a gente tem a célebre bancada evangélica, enfim, ele narra também os princípios disso. Como isso aconteceu, que interesses ela defendeu e como é que isso se formou a partir dos Estados Unidos, das ações do Departamento de Estado, de agências promotoras, de como essa ação se materializou no apoio, na sustentação de golpes, de ditaduras, etc. É um livro espetacular, vai ter 600 páginas. Caramba! Ele faz uma radiografia completa, igreja por igreja, período por período, vastamente documentado, apenas com documentação oficial do SNI, todos os arquivos públicos disponíveis, tanto no Brasil quanto no exterior. É monumental. O Partido da Fé Capitalista, Rodrigo Sá Neto. Então, estou muito entusiasmado com esse livro. É um livro muito importante para a gente entender, porque comumente se fala, né, senso comum, entender os evangélicos é importante. Às vezes isso é mais ou menos, inclusive um autor da bibliografia que ele evoca, isso é muito colocado no sentido de, precisamos aceitar como é, nos adaptar e adaptar essa pauta e não discutir determinadas coisas. Eu acho que o Fúria Mais Embaixo, esse livro vai ajudar a esclarecer isso. E por último, um livro que eu recomendo sempre, que eu estava tentando lembrar, clássicos são muitos, assim, né? Mas um livro que eu recomendo, que sempre tem aqui, que é um livro extraordinário, que é um livro muito triste, é um livro muito triste no melhor sentido, né? Não que ele se pretenda, ele não pretende, mas enfim, é um livro que eu não sei se me marcou, porque eu li na véspera de um ano novo, eu passei esse ano novo muito deprimido, o livro ficou ecoando como todo bom livro, né? Ou como todo livro que nos marca, né? Faz, que é de um escritor sul-africano, que já ganhou o Nobel, Desonra, J.M. Coetzee, que é um autor que tem vários livros publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Ele tem outro livro extraordinário que lançaram uma nova edição, que é Vida e Época de Michael K., que é outro livro extraordinário, que tem como pano de fundo África do Sul e todas as tensões, né, do apartheid, enfim, e fala sobre um professor que caiu em desgraça por assédio. Então, eu acho que é muito um professor universitário, enfim, e narra toda a jornada. É um livro extraordinário, então recomendo vivamente, né? E gostaria de recomendar um livro que você já recomendou aqui, que é o Realismo Capitalista. Então, mais uma vez, leiam. Leiam, né? Mark Fisher. Nós somos, né, praticamente doutrinadores da palavra de Mark Fisher, né? Exato. Em Mark Fisher We Trust. Mas a verdade é que, assim, de fato, o Mark Fisher é um autor assim, inescapável, acho que para o momento que a gente vive, que, enfim, apreendeu, né, esse espírito do tempo de uma forma muito precisa, assim, escrever muito bem, é divertido, irônico, é ácido, enfim, acho que é uma coisa, é uma escrita muito corajosa, que eu acho que a gente vem, talvez, assim, ainda mais no Brasil, a gente veja uma escrita muitas vezes tão contida, no mau sentido, né? Contida no sentido, assim, com medo de nomear as coisas, chamar as coisas pelo que elas são, Sim. E de se expor e de se colocar. Eu acho que o Mark Fisher é um autor espetacular. Eu já indiquei aqui, né, numa edição do podcast, e a gente volta de novo a sempre indicar o Realismo Capitalista. Quem quiser conhecer o trabalho do Mark Fisher. Ele tem outros livros também agora saindo do Brasil, saíram depois. Editora Autonomia Literária, que é uma editora ótima. Mas esse primeiro, com certeza, é uma excelente introdução. Bom, Daniel, mais uma vez, primeiro, parabéns, 72 anos de Da Vinci, aberta, em pé, altiva, né, recebendo, agregando aqui tanta gente bacana. Eu fiz aniversário também, tá? Graças a Deus. Foi seu aniversário eu aceito também? Presente, hein, se você quiser. O pessoal pode dar para Da Vinci ou para mim. Eu posso... Pix? Um abraço, tá bom? Um abraço, tá bom? Então tá bom. Então, parabéns para você e para a livraria por esse trabalho monumental que você, né, você é um homem só, né? A batalha que não é de um homem só, mas enfim, que você é que está à frente disso e que a gente continue se encontrando no próximo podcast. Você vai estar do meu lado, né? A gente não vai estar se entrevistando de novo. Temos muitos entrevistados importantes, como todos que vêm aqui, que tem muito a dizer, e eu estou muito entusiasmado aí com o início do nosso podcast. A gente está, né, crescendo devagar, né? Como todos os projetos da Da Vinci, não é um projeto financiado, a gente não tem dinheiro para ficar patrocinando lá no Google Ads, né? Que é super caro, né? Você paga um monte e
enfim. Mas é super importante, então, o recado que você já deu, mas pedir para as pessoas, enfim, replicarem o nosso conteúdo, curtirem, enfim, isso é super importante para nós, porque é a maneira da gente discutir essas ideias, né? E espalhar essas ideias e de convidados que a gente vai ter aqui. Vamos ter muitos convidados até o final do ano e no próximo ano também. Com certeza. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom estar de volta junto com vocês, junto com todo mundo aqui no podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.